No capítulo 3, a escritora vai falar um pouco sobre a importância da ordem de nascimento. Mas apesar de ser importante para nós entendermos como a criança se comunica com o mundo, como que ela se expressa e se identifica no mundo, é importante a gente ter em mente que isso não é para estereotipar, criar uma imagem da criança, mas apenas para nos localizar. Por esse mesmo motivo, tem muitos autores que discordam disso, dessa ordem de nascimento, mas ela vai falar a favor e dentro da minha casa, da minha realidade, isso foi muito válido. Ele fala assim que o filho mais velho tem uma característica de líder, de responsável, e eu vejo isso muito na Maria Isabel. Ela é uma criança assim muito responsável, responsável até com excesso. Ela acha que tem responsabilidade pelos irmãos dela, que ela tem que conduzir a situação, mediar até conflito entre adultos. A Maria Isabel, ela tem essa característica. Então eu percebo que para mim isso é algo que eu preciso trabalhar nela. Mesmo que sendo responsável, ser uma característica forte dela, ela precisa ser lapidada, precisa ser moldada. Saber, até que realmente é responsabilidade minha, daqui pra lá não mais. Aí o filho do meio, ela vai falar que é pacificador, compreensivo. A Maria Vitória, que a gente percebe, ela tem realmente essa característica de paz e ordem quando é desejo dela. Apesar de que é uma característica do filho do meio também é a questão de o seu lugar no mundo. E eu percebo que ela tá passando pelos conflitos de realmente se identificar. Ela não é tão mais velha quanto a irmã para fazer as atividades da escola, que nem a irmã dela recebe diariamente, mas ela também não é um bebezinho que tem os brinquedos para ele, não é e tem atenção voltada para tudo o que vai fazer. Então ela tá se posicionando e eu sinto isso, que ela tá passando por esses conflitos. E ler e conhecer sobre as características do filho do meio ajuda bastante o quê? A ter essa percepção, ter essa visão do que a criança está passando. Aí vai falar do filho mais novo, que é habilidoso em charme, mimado. E o Benjamin é incrível as caras e bocas que ele é capaz de fazer para se livrar de uma situação. Seja comigo, com o pai dele, ou até mesmo com as irmãs. Porque assim, por mais que eu reconheça esse charme nele, essa característica dele, e a mim ele não dobre, as irmãs e determinadas pessoas, ele vai conseguir esse charme. E é uma habilidade dele. E é uma coisa que a gente também não pode simplesmente ignorar e achar que era um fator ruim. Não, ele pode ter essa habilidade, ele pode ser charmoso, ele pode ser bom com as palavras, ele pode ser sedutor para conseguir sim o que ele quer. Mas haverá um momento em que nós, pessoas do lado de cada situação, devemos ter a maturidade e a responsabilidade de dizer não. Seu charme não me convence dessa vez. Acho legal também que ele vai falar sobre o filho único. Que o filho único, ele não ele é responsável, na verdade. Ele tem a característica mais do filho mais velho. Responsável, mas não em um grau tão elevado contra aquele que tem irmãos, porque o filho mais velho que vai ter irmão, no caso, tem irmãos, ele vai querer ser perfeccionista e tem que se comparar aos outros. O filho único, não. Ele é perfeccionista, ele é responsável, mas não tem ninguém que com quem o comparar e não tem, ele não se sente obrigado a ser mais do que o que ele já é, entendeu? Ou então ele pode ser uma criança mais retraída, que gosta realmente de ficar sozinha, que tenha prazer por estar sozinho, então mais tímido, mais retraído, entende? Então ele vai falar essas características da ordem de nascimento e o quanto isso é importante. E nós podemos avaliar não apenas ele não avalia apenas na relação de filhos, mas de escola também. Como eu não sei se você sabe, eu trabalho no setor da educação na minha cidade e eu também procurei a disciplina positiva porque é um padrão é uma forma de educação que não é ligada à minha fé, ligada diretamente à minha fé. E lá eu não posso educar e ensinar de acordo com a minha fé.
né? Então eu precisava de um padrão, de uma ciência para seguir. E por isso também eu pesquisei o livro de disciplina positiva. Então a gente vai falar sobre como que são as salas de aulas, onde a maioria são filhos únicos, ou onde a maioria são filhos mais velhos, ou do meio, essas diferenças de comportamento que pode ter dentro de uma sala de aula. E por que não falarmos também nas relações entre casais? Aqui em casa, por exemplo, eu e o Alisson somos filhos mais velhos. Então, a briga por poder, a necessidade de estar no controle, de ter a razão, é algo muito vívido, é muito forte aqui em casa. A gente sabe que a gente é assim. Então, a partir desse momento que a gente tem esse olhar para as nossas realidades, você vai perceber que não é da personalidade da pessoa, foi como ela se colocou no mundo, como ela sempre se percebeu no mundo. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso dentro do nosso relacionamento. E eu acho essa parte muito legal porque você passa a ter realmente um outro olhar acerca da pessoa com quem você está convivendo, da pessoa que você está ensinando, da pessoa com quem você está dividindo as suas coisas. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós, um olhar assim como ele nos olha, como indivíduos, como pessoas com suas realidades, criados com seus propósitos. E é isso que o livro fala e eu interpreto com a minha fé. E foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração através desse capítulo.